Capítulo 4. Do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Seção 1. Da competência dos órgãos e da carreira. Artigo 149. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercerá as suas funções nas causas de competência do Tribunal de Justiça e dos juízes do Distrito Federal e Territórios. Artigo 150. Incumbe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: 1. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. 2. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. 3. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos ressalvados de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. 4. Exercer o controle externo da atividade da Polícia do Distrito Federal e da dos territórios. 5. Participar dos conselhos penitenciários. 6. Participar como instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, de qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. 7. Fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Artigo 151. Cabe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuide de garantir-lhes o respeito. 1. Pelos poderes públicos do Distrito Federal e dos territórios. 2. Pelos órgãos da administração pública, direta ou indireta, do Distrito Federal e dos territórios. 3. Pelos concessionários e permissionários de serviço público do Distrito Federal e dos territórios. 4. Por entidades que exerçam outra função delegada do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 152. O Procurador-Geral de Justiça designará, dentre os procuradores de justiça e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão para servir pelo prazo de 2 anos, permitida a recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o procurador distrital não acumulará o exercício de suas funções com outras do Ministério Público. Parágrafo 2º. O procurador distrital somente será dispensado antes do término de sua investidura por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. Artigo 153. São órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 1. O Procurador-Geral de Justiça. 2. O Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça. 3. O Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 4. A Corregedoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 5. As câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 6. Os procuradores de justiça. 7. Os promotores de justiça. 8. Os promotores de justiça adjuntos. Artigo 154. A carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é constituída pelos cargos de Procurador de Justiça, Promotor de Justiça e Promotor de Justiça adjunto. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Promotor de Justiça adjunto e o último de Procurador de Justiça. Seção 2. Do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 155. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Artigo 156.
O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução precedida de nova lista tríplice. Parágrafo 1º. Concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério Público do Distrito Federal com mais de 5 anos de exercício nas funções da carreira e que não tenham sofrido nos últimos 4 anos qualquer condenação definitiva ou não estejam respondendo a processo penal ou administrativo. Parágrafo 2º. O procurador-geral poderá ser destituído antes do término do mandato por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, mediante representação do Presidente da República. Questão de 2008. O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre os integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça para um mandato de 2 anos. Questão de 2009. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nomeado pelo Presidente da República e somente poderá ser destituído antes do término do mandato por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, mediante representação do Presidente da República. Assertivas corretas. Artigo 157. O Procurador-Geral designará, dentre os procuradores de justiça, o Vice-Procurador-Geral de Justiça, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior até o seu provimento definitivo. Artigo 158. Compete ao Procurador-Geral de Justiça exercer as funções atribuídas ao Ministério Público no plenário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Artigo 159. Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça, como chefe do Ministério Público: 1. Representar o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 2. Integrar, como um membro nato, o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, o Conselho Superior e a Comissão de Concurso. 3. Designar o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão. 4. Designar um dos membros e o coordenador de cada uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 5. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 6. Decidir em grau de recurso os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 7. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. 8. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. 9. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. 10. Decidir, atendendo à necessidade de serviço, sobre a. Remoção a pedido ou por permuta. B. Alteração parcial da lista bienal de designações. 11. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ouvido o Conselho Superior nos casos previstos em lei. 12. Dar posse aos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 13. Designar membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. C.
assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto designado. D. Acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados a fatos de interesse na instituição. 14. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado de concurso para ingresso na carreira. 15. Fazer publicar o aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. 16. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e a extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas as suas funções. 17. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, submetendo-a ao Conselho Superior. 18. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios após sua aprovação pelo Conselho Superior. 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República. 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 21. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 22. Coordenar as atividades do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 23. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 160. As atribuições do Procurador-Geral de Justiça previstas nos incisos 13, alínea C, D, 22 e 23 do artigo anterior poderão ser delegadas a coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão. Seção 3 do Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça. Artigo 161. O Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Artigo 162. Compete ao Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça. 1. Elaborar, mediante voto plurinominal facultativo e secreto, a lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. 2. Opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição. 3. Elaborar, mediante voto plurinominal facultativo e secreto, lista sextupla para a composição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo elegíveis os membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com mais de 10 anos de carreira. 4. Eleger dentre os procuradores de justiça e, mediante voto plurinominal facultativo e secreto, 4 membros do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 5. Elaborar, mediante voto plurinominal facultativo e secreto, lista sextupla para a composição do Superior Tribunal de Justiça, sendo elegíveis os membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Parágrafo 1º. Para os fins previstos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, procedendo-se segundo dispuser o seu regimento interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral de Justiça, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros. Parágrafo 3º. O regimento interno do Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça
disporá sobre seu funcionamento. Seção 4. Do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Artigo 163. O Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, tem a seguinte composição: 1. O Procurador-Geral de Justiça e o Vice-Procurador-Geral de Justiça, que o integram como membros natos. 2. 4 procuradores de justiça, eleitos para mandato de 2 anos, na forma do inciso 4 do artigo anterior, permitida uma reeleição. 3. 4 procuradores de justiça, eleitos para um mandato de 2 anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Parágrafo 1º. Serão suplentes dos membros de que tratam os incisos 2 e 3 os demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate. Parágrafo 2º. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos e em caso de vacância. Artigo 164. O Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, em dia previamente fixado, e extraordinariamente quando convocado pelo Procurador-Geral de Justiça ou por proposta da maioria absoluta de seus membros. Artigo 165. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Artigo 166. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: 1. Exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar: a. O seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça do Distrito Federal e Territórios e os das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. B. As normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira. C. As normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. D. O critério para a distribuição de inquéritos, procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Os critérios de promoção por merecimento na carreira. F. O procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. 2. Aprovar o nome do Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão. 3. Indicar os integrantes das câmaras de coordenação e revisão. 4. Destituir por iniciativa do Procurador-Geral e pelo voto de 2/3 de seus membros o Corregedor-Geral. 5. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. 6. Elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 7. Aprovar a lista de antiguidade do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. 8. Indicar o membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, inciso 2, a linha D, da Constituição. 9. Opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Federal e Territórios para: a. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista. B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição. 10. Opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 11. Determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes.
12. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. 13. Determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios indiciado ou acusado em processo disciplinar e seu retorno. 14. Autorizar a designação em caráter excepcional de membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. 15. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 16. Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, propondo ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, a sua exoneração. 17. Decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por motivo de interesse público. 18. Autorizar pela maioria absoluta de seus membros que o Procurador-Geral da República ajuize ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos casos previstos em lei. 19. Opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. 20. Aprovar proposta de lei para o aumento do número de cargos da carreira e dos ofícios. 21. Deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação de resultados. 22. Aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União. 23. Exercer outras funções atribuídas em lei. Parágrafo único. O Procurador-Geral de Justiça e os membros do Conselho Superior estarão impedidos de participar das decisões deste, nos casos previstos nas leis processuais, para o impedimento e a suspeição de membros do Ministério Público.